Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h29, 6h29, horário de Brasília hoje terça-feira já, né? Dia 5 de março de 2024, 5 de março já, mês 3, já estamos, os tempos estão sendo abreviados, né? Bom, nessa manhã estamos recebendo aqui os pastores Cleto Rosetti, José Querubino, Alexandro França e o pastor Abel Monteiro. Deixa eu mandar um abraço aqui antes da gente dar início ao nosso pós-madrugada de hoje. Mandar um abraço aqui à irmã Beta. Ela é de Caruaru, em Pernambuco. Ela é uma idosa, está aniversariando hoje, né, irmã Beta? A irmã Beta não perde uma madrugada pela Rádio Manaim, um pós-madrugada. Hoje está completando idade nova. Obrigado pelo carinho, nossa querida irmã Beta, aí de Pernambuco. Um abraço também sim, nossa irmã Gilda, lá de Almenara, Minas Gerais. A irmã Gilda também acompanhando aqui a nossa programação sempre, né? Ela sempre ouvindo a gente, nos mandou aqui um abraço. Muito obrigado pelo carinho, viu, irmã Gilda? Obrigado pela consideração aí para comigo. Um grande abraço para a irmã. Também um abraço a Tainá Larissa. Ela mora em Gereissati, Maracanã, Ceará, está aniversariando hoje, recebendo um abraço de toda a família, de toda a igreja, né, Tainá? Um abraço também a Deise. A Deise está aniversariando, ela é de João Pessoa, na Paraíba. Quem está mandando um abraço para você, Deise, é a Denise Almeida, tá bom? E também, claro, nós aqui da Rádio Manaim, um abração para você, aniversariante do dia, a Tainá Larissa, lá do Ceará, né? E a Deise, lá de João Pessoa, na Paraíba. Também mandar um abraço aqui à irmã Silvia, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, também acompanhando a nossa programação. O Fernando, meu irmão Fernando, ele que é caminhoneiro, mora lá em Portugal. Ele ali, uma hora tá em Portugal viajando, daqui a pouco tá na França, aí volta, tá na Alemanha, na Áustria, ali, né? Ali não é fácil não, hein? Um ping-pong. Não é fácil não. Motorista de caminhão ali na Europa não é brincadeira não. Um abraço, irmão Fernando. Deus te abençoe e te guarde, viu? Obrigado pela carona aí. Essa carona santa aí. Um abraço também ao nosso irmão Décio, tá lá nos Estados Unidos também. Décio, um homem de Deus. Um abraço aí aos nossos irmãos que moram no exterior, né? Nosso irmão Oscar, lá em Buenos Aires também. Lembrar do pastor Everaldo, vamos aproveitar aqui e mandar um abraço pra ele também, pastor Everaldo do Filpo tá em Jacksonville, isso, na Califórnia, também acompanhando a gente. Exatamente, grande abraço. Falar com ele que a terça-feira tá com saudade dele. Estamos com saudade do pastor Everaldo Filpo. Um abraço em toda a família aí nos Estados Unidos, em Jacksonville, na Califórnia. E também o nosso querido irmão Arthur Borba, do Rio de Janeiro, conhecido como Tutuca. Abraço, Tuca, acompanhando a programação da Rádio Manaim também. Grande abraço aos nossos queridos irmãos. E tem 2 pedidos de oração aqui. A irmã Josete Jorim Paiva, ela que mora em Maranguape, lá em Recife, vai passar por uma cirurgia na vesícula hoje às 14 horas. Vamos orar pela irmã Josete. Lá ela vai retirar a vesícula, né? Às 14 horas. Também oração pela irmã Edneuza Dantas. Ela é da Igreja Cristã Maranata, Nova Esperança 1. Aqui, vai passar por uma cirurgia também aqui no Hospital São Francisco, aqui em Campo Grande, Cariacica, né? Aqui no Espírito Santo, tá bom? A irmã Edneuza Dantas vai passar por cirurgia hoje aqui no Hospital São Francisco, aqui em Bigfield, aqui em Campo Grande, aqui na Grande Vitória. E a irmã Josete Jorim Paiva, lá em Recife, lá em Maranguape, às 14 horas, tá bom? Vamos orar pelas nossas irmãs. Cirurgia, por mais simples que seja, não é fácil, não é brincadeira, né? Até para arrancar uma unha, eu tenho que pedir oração, porque não é brincadeira não. Do jeito que nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, meu Deus do céu. E por falar em últimos tempos, últimos dias, não, vamos pro texto, né? O pastor Cleto Rosetti trouxe aqui o texto nessa manhã, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 58, que diz assim. Pedir pro nosso irmão Kikito, nosso Josias Nunes, nosso 02, colocar na tela pra gente, por favor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto, queridos,
fala sobre arrebatamento da igreja, né? E Paulo aqui ele fala sobre as evidências da ressurreição, onde apresenta algumas inúmeras, né, testemunhas desse evento, enfim. Mas eu queria ler para vocês aqui um versículo que diz em Atos 17:32, que diz assim, Atos 17:32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos? Quem ouviram? Eu estou me referindo aos gregos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos? Uns escarneciam, outros zombavam, dizendo: acerca disso, Paulo, acerca disso te ouviremos outra vez. Verso 33, e assim Paulo saiu do meio deles. Por que eu li este texto? Porque, a exemplo dos gregos daquela época, hoje em dia também muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas levam para o lado da ironia, muitas pessoas levam para o lado da zombaria, não é? Muitas pessoas falam, não, isso aí é coisa de cabeça de crente, isso aí não vai acontecer, isso aí, né? Não pode acontecer um negócio desse, como é que pode? Um povo ser arrebatado, né? Mas, crendo ou não, acreditando ou não, é uma verdade irrefutável. Sabe por quê? Não é porque eu estou dizendo, não. É porque a palavra do Senhor, ela nos garante isso. Ela diz isso. Temos outros textos aqui no próprio capítulo 15. Se você olhar no verso, se não me falha a memória, no verso 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Aqui ele fala da ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá vendo? Ele está falando do arrebatamento da igreja aqui também. Enfim, e o pastor Cleto trouxe aqui em 1 Coríntios, mas tem também em 1 Tessalonicenses, que fala sobre como será. Nós vamos chegar lá, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Agora, para a gente iniciar aqui o pós-madrugada, pastor Cleto Rosete, eu estava, quando o senhor me falou do texto, ontem à noite, o senhor ia trazer esse texto aqui, eu tive lendo com muito cuidado sobre um grande historiador judaico chamado Flávio Joséfo. Ele descreveu, ele descreve na Carta aos Hebreus, é um livro que ele tem sobre Carta aos Hebreus, ele descreve como é um acampamento do exército daquela época, de um modo preciso, porque ele viveu naquela época, ele estava do lado do general Tito, então ele convivia próximo a generais, e ele cita como era o acampamento do exército no livro dele, e eu li ontem com muito cuidado. E ele disse assim, olha, quando chegava a hora para o acampamento se mover, tocava uma trombeta. Ninguém ficava parado ali. Ao primeiro toque da trombeta, as tendas eram desarmadas e tudo era preparado, porque eles sabiam que logo depois do primeiro toque vinha o segundo, que era a marcha. Aí vinha o segundo toque da trombeta. E os soldados então se aprontavam. Apressadamente os soldados carregavam as mulas ali de carga e ficavam em forma. Aí vinha a terceira trombeta. Tocava. Que significava a marcha. A terceira trombeta era o chamado para que todos os soldados ocupassem os seus lugares para que começasse a marcha. E aí viria a quarta trombeta, que seria: vocês estão preparados? Então agora nós vamos mudar de lugar. Paulo aqui, ele escreveu acerca desse futuro da igreja, que Deus, quando Deus fizer tocar aí a última trombeta, então quem estiver preparado, né, e tiver o Senhor como Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, eles trocarão de lugar, sairão de um lugar para outro. E ele usa a palavra aqui que é arpazo. A palavra arpazo é retirado de um lugar e colocado em outro, né? Todos que pertencem ao Senhor, ao soar da última trombeta, levantarão acampamento, assim como os soldados israelenses. Ao soar da quarta trombeta, eles levantavam o acampamento e iam embora. E quando soar também essa última trombeta, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Ou seja, vamos levantar acampamento dessa terra para entrarmos na glória celestial. Pastor Cleto Rosete, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Na realidade, quando você citou
o texto em Atos 17:32, é justamente a preocupação em trazer essa mensagem pelo aquilo que o Senhor tem dito à igreja nesses últimos tempos. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Incessantemente nós temos recebido as mensagens, ou seja, via Rádio Manaim, né, presencialmente, nos Manaíns, justamente como um alerta desse momento profético que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e, por certo, tirará os corações resistentes, os corações de pedra, e dará o coração de carne, como diz a própria palavra, para que essa insensibilidade que nós vemos nesses dias, né, elas possam cair por terra. Deus ele tem um propósito para nossas vidas e para todos aqueles que o servem, né? Mas em especial, essas pessoas que precisam ser alcançadas, elas precisam somente abrir o coração. Eis que bata a porta, se abrir é uma condicional, se o homem abrir, eu entrarei e cearei contigo, você comigo, né? Então, e tem esse se, essa condicional. É necessário que o homem abra o coração para que Cristo possa entrar, estabelecer aquilo que é necessário para que ele possa fazer parte desse momento profético. A igreja que vive o profético, ela sabe que em todos os momentos ela entrará nos mistérios do Senhor. E entrando nos mistérios do Senhor, nós vamos conhecendo cada vez mais a Cristo numa preparação contínua, dinâmica, para que possamos estar preparados para aquele grande dia. Como foi citado lá em Tessalonicense, né, disse assim que não vos movais facilmente do entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como o dia de Cristo estivesse perto. É como ele estivesse fazendo um alerta para nós a proximidade desse tempo. E ele faz o alerta a respeito da operação do erro. Diz que o homem acreditaria mais na mentira do que na verdade, se apostataria do caminho de fé. Então a preocupação todinha é justamente o homem não dar lugar a outras vozes, estar focado naquilo que o Espírito Santo tem dito, para que seja consolidado no dia a dia a sua fé, para que ele possa caminhar firme na presença do Senhor. E do outro texto que nós fizemos referência lá no final, é o texto que fala da nossa instrumentalidade, da nossa disposição de realizar a obra do Senhor. Onde às vezes as pessoas que recebem, vamos dizer, os estímulos desse mundo, que não são estímulos nada positivos, são sempre estímulos negativos, que faz com que o homem venha a decrescer na fé. Mas aqueles que estão atentos à voz do Espírito Santo, eles não aceitam, eles rejeitam esse estímulo, rejeitam as dificuldades, porque nós somos mais do que vencedores pelo poder do sangue do Senhor Jesus. O Senhor, quando nos chamou, não nos chamou para a derrota, mas nos chamou para a vitória. Por isso eu faço um apelo, principalmente aos nossos ouvintes, aqueles que não conhecem bem a Cristo, que abram o seu coração. Para aqueles que já conhecem a Cristo, reitere diante de Deus a sua disposição de o servir, de trabalhar nessa obra maravilhosa do Espírito Santo, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Na instrumentalidade, nós fortalecemos a nossa fé. É necessário que estejamos atentos. Portanto, sede firme e constante. Eu quero servir o Senhor, amanhã já não quero? Não. É prosseguir a cada dia, sede firme, como o Senhor Jesus foi firme no propósito de ir a Jerusalém, pagar um preço pelas nossas vidas, para nos dar vida e vida em abundância. Perfeito. O pastor Cléto Rosetti, ele citou aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo fala assim, olha, que vocês não sejam movidos facilmente, né, do vosso entendimento, ou seja, que vocês não sejam influenciados. Porque os irmãos de Tessalônica, nesse exato momento, nesse texto aqui, em 2 Tessalonicenses 2, eles estavam sofrendo tanta perseguição, tanta luta, pastor José Querubino, que eles já estavam pensando que já era grande tribulação. Aí Paulo falou assim, não, calma, ainda não. Porque muitos estavam mandando cartas de um para outro, falando que era Paulo que tinha escrito a carta, que já era a grande tribulação. Paulo falou, não, olha, vocês não podem ser influenciados assim no vosso entendimento. Vocês não podem estar perturbados em espírito por causa disso, nem por palavra,
né? Ninguém falando no seu ouvido, nem por epístola, nem por carta, como se Paulo tivesse escrito, como se o dia de Cristo, ou seja, a volta do Senhor, arrebatamento, estivesse perto. Ele fala assim, olha, antes que aconteça o arrebatamento, vai vir a apostasia. O que é apostasia? Negar a fé. Vai se manifestar o homem do pecado, verso 3. Quem é o homem do pecado? É o adversário, é o anticristo. Verso 4, ao qual se opõe, se levanta contra tudo, se chama Deus. Tá vendo? E ele vai se assentar no templo de Deus, querendo... Isso vai ser depois, lá no Armagedon, meu Deus, lá na grande tribulação, quando ele estiver lá. Então Paulo está falando, não vai ser agora, aqui em Tessalonicenses. Mas aqui, onde nós lemos aqui, que o pastor Cleto Rosete trouxe esse texto aqui em 1 Coríntios, aqui ele já está falando exatamente desse evento, que é o arrebatamento da igreja. São dois eventos diferentes, para que fique bem claro. Arrebatamento da igreja é uma coisa, volta de Jesus é outra. Arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do noivo nos ares. Volta de Jesus é Jesus que vem com a igreja dos céus depois das bodas do Cordeiro. Pastor José Querubino, ninguém melhor para nos explicar isso. E em Miqueias 7,13 diz assim, fala sobre o futuro da terra. Olha o que diz em Miqueias 7,13. Mas esta terra que você mora e eu também, que nós estamos aqui, esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então, esse é o futuro da terra. E como é que eu me salvo disso, Cléber? Aceitando o Senhor Jesus como o seu suficiente Salvador para que você seja arrebatado juntamente com a igreja. Pastor Querubino, paz do Senhor. Sobre essa terra também Deus disse alguma coisa. Quando o homem desobedece, não foi firme na palavra. Maldita é a terra por causa de ti. Exatamente. Exatamente. E o homem vai ganhar agora o seu salário do suor do seu rosto. Exatamente. É que nós vivemos, né? Não é verdade? É o suor do rosto. Nessa terra que nós estamos. É verdade. Mas eu estou vendo aqui, pastor Cleto, colocar essa palavra. Eu fui aqui em Cantares, que fala de um momento glorioso. Diz assim, lá no capítulo 2, né? O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É um chamado. Podemos dizer que é o segundo chamado na vida do homem? Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque se nós olharmos, que fala a palavra que o pastor Cleto trouxe, sim, no piscar de olhos, nós também podemos olhar para as 10 virgens, né? À meia-noite ouviu-se um clamor, isso. Aí vinha o esposo. Está tudo interligado, né? E eu te pergunto, nós já ouvimos essa voz? Aí vem o esposo? Sim, a igreja, ela ouve a voz, né, do Espírito. Nós já ouvimos sim, essa voz. Sim. Aonde nós ouvimos? Aonde está isso registrado? Na primeira, na segunda e terceira momento, naquilo que já foi dito aqui. Né? A primeira trombeta, a segunda trombeta e a terceira. Então, terminou aí o momento que nesta terra a igreja viveria. Porque a quarta, nós já estaremos ao encontro do Senhor, estaremos indo ao encontro do Senhor. Portanto, qual foi o momento que alguns alcançaram? Caminharam o quê? Prudentemente. Foram o quê? Firmes e constantes. Verdade? Quando nós vamos aqui em Apocalipse, nós temos aqui, o meu amado fala e me diz, levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. É um chamado. Para quem? Por uma igreja fiel. Porque esses vêm, ele diz completando, o inverno passou. O inverno faz tempo de lutas, de frieza. Da frieza espiritual. Sim. Porque nós, sem Deus, vivemos o quê? Uma frieza espiritual. Porque os gregos acreditavam que a pessoa nascia, vivia e morria. Ponto, acabou. Não tinha julgamento, não tinha mais nada. Exatamente. Quando não é verdade isso. Isso é um pensamento maligno, né? Nós vamos ter que dar conta. E só há, depois da partida dessa terra,
a nossa alma, só há 2 lugares possíveis para você ir. Ou você vai estar com o Senhor, você vai passar uma eternidade com Deus, ou você vai passar uma eternidade sem Deus. Sem Deus. Então, veja bem, é isso mesmo. Porque esse vem agora, né, que está aqui em Cantares, a igreja amiga e formosa, é por quê? Porque houve uma ação. Aqui falo, passou o inverno. A frieza espiritual já não está no seio da igreja, né? Ela não está acomodada. A igreja vive a cada dia naquilo que é a voz do Senhor para ela. Tem uma forma definida. Né? Tem. Nós vamos chegar aqui depois. Porque eu estou mostrando aqui esse chamado por aquilo que a igreja passou sobre ela, uma ação de Deus através de Jesus, né? Porque quando tem o primeiro chamado, esse vem, é para conhecer o quê? Aquele que é capaz de tirar essa frieza, que é o Senhor Jesus. Esse momento do homem viver sem esperança, esse momento que o homem não vive a alegria da salvação, é a frieza espiritual. E a palavra fala lá no Salmo, não me lembro o Salmo, diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Por que o seu coração, o meu coração hoje ferve com palavras boas? Porque encontramos com o Senhor Jesus. E esse ferver é a ação contínua do Espírito Santo no meio da igreja, nas nossas vidas individualmente. Né? Eu sempre digo assim, é colocar uma água para ferver. Ela ferve, você desligar o fogo, o que acontece? Deixa de ferver. Mas quando o salmista fala, a minha alma ferve com palavras boas, porque o fogo do Espírito Santo é contínuo. Para que essa frieza não volta em nossas vidas no seio da igreja. Mas a igreja possa cada dia ser avivada com palavras boas, como nós estamos ouvindo hoje. Né? Tudo aquilo que está nos despertando são palavras boas. Que aquece o coração, para não é mantermos, verdade? Né, vigilantes. Nos está mostrando que a volta de Jesus está próxima. São palavras boas. Sim. Não é verdade? Ele fala assim, a chuva passou. Quer dizer, aquilo que nos arrastava, aquilo que nos levava, o nosso eu, a nossa razão, o pecado, passou. Por quê? Porque hoje, pela frieza espiritual que passou das nossas vidas, que não está no seio da igreja, né, nós construímos a nossa vida sobre a rocha. Sobre a rocha. Então nós estamos fortalecidos. Todos aqueles que ouvem e praticam minha palavra, esses serão prudentes, porque construir sua casa sobre a rocha, disse Jesus. Então, passou esses momentos, nós não somos levados, as aflições têm, ela está presente, mas nós não somos arrastados por elas. Nós não somos levados por elas, pelas aflições, pela dor, não. Porque nós temos um socorro bem presente. Nós temos, né, aquilo que a palavra nos dá, como a certeza de que não estamos sozinhos. Aquilo que Jesus deixou para nós. Portanto, se foi. Ainda mais diz assim, mais ainda, o tempo de cantar surgiu. Chegou, né? Chegou, porque hoje nós temos que glorificar o Senhor. Sim. Por tirar isso de nós. Por dar-nos agora, cada dia, esse aquecimento da presença contínua do Espírito Santo, nos despertando a cada momento. Porque agora vem esse chamado, que é o chamado final. É o segundo vem. O meu amado fala-me, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Por que amiga? Por que amiga? Jesus disse, por que amiga? Serão meus amigos se fizerem o que vos mando. Não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas aos amigos tudo é revelado. Sim, assim como ele fez com Abraão. Tem faltado algum mistério da palavra para nós? Tem faltado algum mistério? Tem faltado algo para nós, para que nós possamos entender que está próximo o se piscar de olhos, para que nós possamos subir para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não tem faltado. Na verdade, os mistérios são colocados e a cada dia são fortalecidos. É só ver a Escola Bíblica Dominical. E Formosa, por que Formosa? Além de ser amiga, é Formosa. Porque a igreja tem a forma dada pelo Espírito Santo. A igreja, a cada dia, essa forma é dada pela santificação que o Espírito Santo traz. Né? O modo de caminhar. É lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho.
Tudo é uma ação do Espírito Santo. Por isso a expressão levanta-te. Porque a igreja fiel hoje, quando o Senhor Jesus voltar, ela está de pé para encontrar com ele lá nas nuvens. Formosa minha e amiga minha. Vem. Né? Esse vem é o segundo chamado, mas agora para nós herdarmos o reino eterno. Ou seja, a igreja vai estar pronta, preparada para levantar acampamento e ir embora. Não é isso? É isso então nós agora voltamos. Não é abrir e fechar de olhos. Agora voltamos Aliás, aqui para a palavra que o pastor Cleto trouxe. Aliás, Amados, sejam firmes firmes e e constantes. constantes. Porque só uma coisa mais rápida que um piscar de olhos, é a nossa memória. E um piscar de olho é menos de um milésimo de segundo, né? Olha como é que vai ser. Deixa eu chamar aqui o pastor Alex França. Tem tempo que eu não falo com o pastor Alex França. E hoje ele está aqui conosco. Deixa eu aproveitá-lo também nessa manhã. Pastor, em Oséias 4, o Senhor diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ou ouve a palavra do Senhor, vós filhos, né, de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ele fala, porque na verdade não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o quê? O perjurar. O que é perjurar, Kleber? É jurar falso, é renunciar, é abrir mão. Só prevalece isso no mundo. O mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Olha só, parece que ele está falando um texto de, né? Alguém escreveu aqui hoje. Aí ele fala, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, sem conhecimento o povo é destruído. E no verso 14 desse mesmo texto, ele diz assim, pois o povo que não tem entendimento ou conhecimento será esmagado. Olha a importância de nós conhecermos as profecias, de conhecermos o tempo em que estamos vivendo, profético. No marco profético, que tempo é esse? E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, fala o momento que nós estamos vivendo aqui. Não é? Olha a importância de não estarmos alijados do que está acontecendo, né? De estarmos sem saber o que está acontecendo, em que tempo nós estamos. É a frieza espiritual. A frieza espiritual que vem. Não só conhecer o tempo profético, mas ser revestido do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra que o único que resiste a todo pecado, iniquidade, transgressão, é o Espírito de Deus. Se o homem tem o Espírito de Deus, ele é capaz de resistir a todas essas coisas. Isso que vem agora. Está preparado. Perfeito. Pastor Alex, paz do Senhor. Paz do Senhor. É interessante que você falou da contenda, né? O que afastou o homem da eternidade foi o pecado, foi o erro. Sim. E as pessoas hoje, elas procuram justificar suas ações. O mundo oferece muitos artifícios, né, subsídios, para que as pessoas elas possam falar que aquilo que elas estão vivendo ou fazendo estão de acordo com o que agrada a Deus. Mas, na verdade, a nossa norma de fé está dentro da palavra. Vou pedir só para o senhor chegar um pouquinho perto do microfone, por favor. Aqui. Isso, melhorar o som. Obrigado, professor. Então, assim, tudo que nós precisamos está dentro da palavra. O Senhor, ele deixa bem claro que as atitudes, todos esses atos que você citou, adultério, homicídios, a mentira, todas essas coisas, elas afastam o homem da salvação. Jesus, quando ele vem, ele se apresenta como a verdade. Então, quando nós abandonamos a verdade, quando nós abandonamos o Senhor Jesus, nós dissemos o homem de uma forma geral. Então, ele está se aproximando daquele que é o inimigo da salvação. E eu acredito que esse momento final, é o momento que o Senhor ele está dando um alerta para que as pessoas elas possam se salvar, para que elas possam abandonar os seus maus caminhos, para que elas possam se converter. Os pastores falaram aqui da ação do Espírito Santo, né? Ele que convence o homem do pecado, ou seja, esse Espírito Santo que nós tanto falamos, ele está no nosso meio. Se você clamar, se você for sensível, se você deixar ouvir a voz dele e atender aquilo que ele está dizendo, haverá um benefício. A igreja hoje ela subside exatamente por isso, porque nós não fazemos nada segundo a nossa vontade, nós vivemos segundo aquilo que o Senhor está nos direcionando. E nós percebemos
pela história, povos, pessoas que no passado abandonaram a palavra, que abandonaram o Senhor. Qual foi o fim deles? Encontraram a destruição, encontraram a derrota. Em contrapartida, todos aqueles que se aproximaram, todos aqueles que obedeceram, eles alcançaram a salvação, alcançaram a vida, tiveram uma nova oportunidade. Lembramos de Raabe, né? A cidade ia ser destruída e ela, só porque ela acolheu os servos, falou assim, olha, você vai ser preservado, o fio de escarlate. E quando foi lá no momento, o que aconteceu? Não aconteceu nenhum mal a ela. O fio de escarlate era o sangue de Jesus, né? Tipificava lá quando o povo de Israel foi entrar para... Misericórdia. Não é isso? Então percebam que hoje, neste mundo também que está para ser destruído, todos esses juízos que haverão de vir sobre a humanidade, sobre este mundo, há um escape. E eu fiz 2 anotaçõezinhas aqui acerca do texto que o pastor Cleto trouxe, que fala assim, ó, no momento, não abrir e fechar de olhos, fala do tempo, né? O momento é um tempo, é o cronos, né? O tempo para o homem, talvez ele ache que está demorando muito, mas o tempo profético de Deus, tudo já está preparado, né? Para a gente aqui, talvez, está demorando, não sei se é isso que eu quero ou não, mas o Senhor já determinou todas as coisas. Ele diz assim, Paulo quando escreve ainda, né? A trombeta, ela soará, ou seja, já está definido, está afirmado. Será que vai tocar? Será que Jesus vai voltar? Será que vai acontecer essas coisas? Não vai sim, porque isso, né? Isso já faz parte do projeto de salvação para nós. Ou seja, a igreja ela vai ser arrebatada, os mortos ressuscitarão, o Senhor Jesus voltará, o Espírito Santo já foi derramado, ele está orientando o homem, está dando a oportunidade para que cada um de nós possamos a cada dia nos aperfeiçoar, ajustar a nossa vida, a nossa caminhada, para que nós não venhamos perecer. E diz assim, qual é o grande sinal? Pastores falaram também, as trombetas tocaram, os sinais da volta do Senhor Jesus. São evidências, né? Evidências. Domingo até falei, né, no culto à noite, pregamos o Salmo 91 lá, no verso 1, mas fiz menção dos sinais que houve no Egito, quando Deus usou Moisés, sinais para que a igreja soubesse, olha, nós vamos sair. Isso aqui não é castigo, não. Isso é sinal de Deus, maravilhas de Deus. O Senhor também está operando nessa última hora, claro. E nós precisamos, eu uso sempre uma palavra, né? É sensibilidade. Nós precisamos ser sensíveis e estar atentos. Ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E colocar em prática, né? As demais coisas, o Senhor ele vai acrescentar para cada um de nós. Deixa eu me despedir aqui do pastor Querubino, que ele tem que sair. Antes, deixa eu mandar um abraço. Eu mandei um abraço aqui pro nosso irmão Fernando, que é caminhoneiro, né? E ele falou assim, Kleber, eu moro em Portugal, e ele mora em Portugal, mas hoje eu tô na França, viu? Falei? Uma hora ele tá na França, outra hora tá na Áustria, na Alemanha. Hoje ele tá Deus te proteja aí, tá bom, o nosso irmão Fernando? Estamos orando por ti, meu querido. Pastor Zé Querubino, obrigado por ter vindo aqui essa manhã. Paz do Senhor, querido. Kleber, isso é graça. Tem a graça da salvação, né? E tem a graça sob graça. Porque é bom, né? Como o pastor Cleto falou aqui hoje, né? Levar o evangelho. Isso. É uma boa ação. É a missão da igreja. Não é verdade? É isso mesmo. Mas, de qualquer forma, vivemos servindo a este Deus que nos ama. Louvado seja Deus. Um abraço, quero deixar um abraço aqui, Kleber, para o pastor Henrique, Luiz Henrique, lá da Igreja Manuel Honório, o pastor Fernando Sanches também, da Cidade do Sol. Estive lá, mas não pude ir na igreja do pastor Fernando Sanches. Também para a irmã Heloísa, lá da Igreja do Bonfim, paguei uma dívida com ela, senão ela não orava mais por mim. Mandar um abraço. Amém. E os irmãos ali, Montanha, né? A gente está ali na área. O trabalho que eles fazem, o nome do Senhor está sendo glorificado. Um belo trabalho. Glória a Deus por isso. Os irmãos e as irmãs, né? Cada dia possamos prosseguir firmes e constantes, porque está acabando o nosso sofrimento nessa vida. Amém. Né, pastor Cleto? Verdade. E um abraço aqui também para a Igreja de Camburi 4.
Amém. E a todos que nos ouvem também, que um dia de paz, alegria e vitória que o Senhor está nos concedendo. E a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor Jesus. São 7h04. Deixa eu chamar o pastor Abel Monteiro também, que está aqui conosco. E o assunto hoje, né, aqui no nosso pós-madrugada, estamos falando sobre arrebatamento da igreja, sobre esse tempo que está chegando, sobre o soar da última trombeta para a igreja ser arrebatada, pastor Abel. E eu estava lendo aqui um artigo, até... Eu gosto de ler um pouquinho. Eu estava lendo aqui um artigo muito interessante de um cientista da NASA. E esse cientista da NASA, ele diz o seguinte: nos últimos anos, os relógios atômicos, isso aqui é um documento da NASA, viu, gente? Mostraram que a rotação da Terra está acelerando. Na verdade, poderíamos estar começando um período de 50 anos de dias mais curtos. Não parece, não é? Não tem isso? Você pensa que a segunda já é sexta? Pensa que janeiro já é julho? É mais ou menos isso. Ele disse assim, ó, em 2020, cientistas registraram os 28 dias mais curtos desde 1960. No ano passado, essa tendência não se manteve, sendo o dia mais curto de 2021 mais longo do que no ano anterior. No entanto, em junho de 22, nosso planeta Terra completou sua rotação mais rápida de todos os tempos, segundo os cientistas. Seguida rapidamente por um dia que durou 1,50 milissegundo a menos do que no ano anterior, em 2021. Ou seja, a Terra, ela está acelerando. Por isso os dias estão mais curtos. Por isso, você dá a impressão que os dias estão sendo mais rápidos. Não é impressão, não. É uma realidade. E esse é mais um marco profético. E é a ciência que está falando. O que a Bíblia já fala há muito tempo. Fala, senhor pastor Bel. A paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, os pastores aqui presentes, a todos os nossos irmãos, ouvintes que participam deste dia, na madrugada e o pós-madrugada. Realmente o tempo está bem corrido e nós confirmamos isso que a NASA e a ciência estão dizendo pela palavra de Deus, porque as 3 primeiras trombetas que tocaram, elas não pararam de tocar. Exatamente. Elas continuam, né? Exatamente. E nós aguardamos a confirmação do toque da última trombeta, que é a 4ª, para a igreja. E a palavra de Deus aqui, ela nos esclarece de uma forma muito, muito simples aqui para o entendimento, de que o arrebatamento, ele é eminente, ele vai acontecer, né? Não tem como você mudar. Não, isso não. Pela sua vontade ou não, o arrebatamento, ele vai acontecer. E o arrebatamento para a igreja não é uma surpresa, não vai ser uma surpresa. Na verdade, profeticamente, a palavra descreve aqui, até no versículo anterior a esse que o pastor Cleto leu, vos digo um mistério. Existe uma diferença entre mistério e surpresa, né? E para a igreja, o arrebatamento, ele é um mistério. Por quê? Porque a igreja aguarda o que o Espírito diz às igrejas. Ela está ouvindo, ela está atenta. E o Espírito está anunciando os sinais proféticos. O Espírito está confirmando de que Jesus está às portas. E este mistério é o que a igreja está vivendo hoje. Eu queria fazer aqui uma observação, Kleber. Sim. A respeito daquilo que sucinto aqui, né? Daquilo que todo o texto está dizendo aqui, é uma coisa muito clara aqui, que a igreja, ela trabalha. A igreja, ela realiza a obra. A igreja, ela não está parada. E ela, na verdade, faz isso porque isto é uma ordenança do Senhor. E nós vemos isso na palavra de Deus muito claramente, que o Senhor, quando Ele chamou cada um de nós para viver este chamado da salvação, Ele não nos chamou para descansar, Ele nos chamou para trabalhar. É por isso até que nós temos o entendimento pela palavra de Deus que nós não guardamos um dia, que nós não descansamos em um dia. O nosso descanso, na verdade, é em Jesus, porque Ele é o nosso descanso. E quando nós vamos na palavra, a respeito até de, quando eu estou falando aqui de trabalho, né? Porque esta igreja trabalha. Então, quando nós falamos de trabalho,
Nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 5, e os judeus estavam perseguindo o Senhor Jesus porque ele estava realizando a obra do Pai, inclusive no sábado, que contradizia aquilo que era a lei. Mas, e quando foram questioná-lo, a resposta do Senhor Jesus foi: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eles, quanto mais o Senhor Jesus dizia isso, eles procuravam matá-lo, porque ele estava ali não guardando o sábado, né? Então esta é uma resposta para nós, inclusive, servos do Senhor, na palavra de Deus, que nós, na verdade, realizamos a obra. O nosso prazer, a nossa alegria é realizar a obra. Estar aqui na madrugada, né? Sair cedo de casa para vir para cá, para participar de um culto como esse, isso é a realização da obra. Você, meu irmão e minha irmã, lá na sua igreja, que você tem as suas funções, você tem as suas atividades, você limpa a igreja, né? Ou você é o obreiro, você faz um louvor, você prega a palavra, você é a senhora responsável que transmite a palavra, você é uma professora que ensina as classes, inclusive esse mês, né? O mês que toda a igreja vai trabalhar em favor disso. Então a igreja não para de trabalhar, a igreja ela está trabalhando. E é por isso que o conselho de Paulo ao final aqui, diante deste cenário que é o arrebatamento que a igreja vai vivenciar, o conselho de Paulo é: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Ser firme e constante está falando de trabalho, não está falando de você ficar parado, de você se acomodar, né? Porque a igreja ela está muito bem definida naquilo que ela recebeu como chamado. E ela ser firme e constante significa dizer que ela trabalha, ela está realizando a obra. E firme fala de fundamento. Aí nós nos lembramos de um texto, né? O pastor Querubino citou ele aqui, quando o Senhor Jesus ensina a respeito do homem prudente, né? Que ouve as palavras do Senhor. Ele é assemelhado como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A edificação, a construção sobre a rocha é firmeza, é fundamento. E nós, como igreja do Senhor, nós trabalhamos porque nós temos fundamentos. E, na verdade, esses fundamentos estão na palavra de Deus, como fonte de doutrina para nós. Então, o ensino do Senhor, que é a doutrina, que nos alimenta, que nos ensina, que todos os dias está nos dando a condição de servir e realizar a obra do Senhor, é o que nos mantém firmes e que nos mantém também constantes. Por quê? A gente sempre ouviu dizer, né, Kleber? Quem não trabalha, dá trabalho. Dá trabalho, é verdade. E nós temos que trabalhar. Então, você, meu irmão e minha irmã, você está realizando a obra? A primeira coisa é isso. Por quê? Porque se você estiver realizando a obra, você está dentro do projeto de Deus, preparando-se para ser arrebatado. Se você está acomodado, você não está pronto para o arrebatamento. E nós temos que estar prontos. Então tem que estar firme, tem que estar constante, tem que estar trabalhando, realizando a obra, falando do Senhor, anunciando essa salvação. E quando nós estamos firmes e constantes, nós temos a abundância de tudo, né? Sempre abundante. Desculpa, pastor, a palavra aqui para abundante, aqui no grego, aqui na minha Bíblia aqui, ela quer dizer o seguinte: é você ter para você e para o outro também. É você transbordar. Isso, que maravilha, né? Porque a abundância realmente é isso daí, né? Isso. Você... O meu cálice transborda, né? Davi falou isso, meu cálice. Então você tem para você e transbordar para o outro também. É isso aí. Eu me lembrei, sabe de quê, Kleber? Daquele jovem, um jovem, né? Que quando um pai de família... É uma parábola, né? O pai de família ele tinha 2 filhos e um dos filhos achou que estava no direito de pedir a sua herança. E saiu de casa, gastou tudo, desejou comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Isso. Quando isso aconteceu, qual foi o cenário? Ele se lembrou da casa do pai, mas ele não se lembrou só da casa do pai, ele se lembrou, sabe de quê? Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? É verdade. Ou seja, trabalhador não está passando fome. Eu aqui não estou trabalhando, então realizar a obra, trabalhar na obra, ele se lembrou disso. Quando eu trabalhava na casa do meu pai, quando eu estava ali, eu tinha tudo. Então, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Abundância é porque os jornaleiros, o trabalho, ele na verdade, ele vai te dar um subsídio espiritual, trabalho na obra, né? Vai te dar um subsídio espiritual,
para você se manter firme e constante. Jornaleiro não é porque entregava jornal não, viu, gente? Jornaleiro Trabalhador, né? Era trabalhador diário, é a diária, é todo dia. Então, a jornada diária é você trabalhar e ser firme e constante, é todo dia. Né? E o vosso trabalho, encerra o texto dizendo, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta palavra é muito importante para nós que realizamos a obra, por quê? Porque nós não estamos trabalhando para mostrar para ninguém nessa vida aqui. Nós não estamos realizando esta obra para fazer uma ação social, para mostrar às pessoas que nós somos muito bonzinhos. Nós realizamos a obra porque nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. E este trabalho que não é vão no Senhor é o galardão. Ele está vendo tudo. Porque o Senhor tudo vê, o Senhor tudo está nos enxergando realmente, de fato, e confirmando e constatando de que, quando ele olha, né, para o Kleber, vindo aqui para a Rádio Manaim, não só para o seu trabalho profissional, mas ele está aqui falando do Senhor, ele está usando a sua voz, né, para anunciar. Estou dando um exemplo aqui do Kleber, que é o trabalho que não é vão no Senhor. Por quê? Porque há corações, há pessoas que estão nos ouvindo neste instante, né? E é muito bom você, ouvinte, que de repente está passando por uma situação onde falou assim, ninguém me vê, eu faço as coisas, mas ninguém me vê. O Senhor te vê. Ele vê. Então continua realizando a obra. Se você quer viver este arrebatamento, se você quer viver esta bênção do arrebatamento, realiza a obra, faz a obra do Pai. Você quer ver uma coisa? Um exemplo simples aqui. O nosso querido companheiro que trabalha aqui, o nosso Josias, está falando assim, Kleber, jornaleiro é o famoso diarista, é verdade, é isso mesmo. É diária, todo dia. A gente estava aqui conversando sobre arrebatamento, do nada, e nós já sabemos que nada é do nada, o Senhor deu uma visão sobre o irmão, eu até comentei aqui, sobre o irmão Fernando, que está lá em Portugal. E o Senhor deu uma visão e vi ele, era para orar por ele, porque ele estava em viagem, trabalhando. E eu citei aqui, mandei um abraço para ele e falei, até citei ele, não sei onde ele está, ele pode estar na França, na Alemanha, eu citei. Ele mandou um zap para mim falando, Kleber, eu estou aqui na França. Ou seja, eu não sabia, mas o Senhor mostrou. Porque ele está vendo. Então o Senhor já está mostrando para livrar, dar um livramento, abençoar o filho que está na estrada. É isso, Deus está vendo todas essas coisas. Por isso que ele fala, o seu trabalho não é vão no Senhor. É isso que o pastor Abel está falando aqui, exatamente isso. Ele vê todas as coisas. Aquele que limpa o banco, ele vê aquele que prega, ele vê aquele que toca instrumento, é aquele que é o diácono, é o obreiro, é a irmã de frente. Ele vê todas as coisas, pastor Abel. É isso mesmo. Glória a Deus. Continua realizando a obra, né? O Senhor nos fez esse chamado. Isso é maravilhoso, né? Servir ao Senhor, dedicar a nossa vida em realizar esta obra é uma bênção. Porque o nosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Às vezes há uma preocupação na realização do projeto do Senhor. E nós sabemos que Deus, ele guarda todos nós, né? Não tem, todos que são servos do Senhor estão debaixo das mãos dele e ele guarda. Uma vez nós estávamos orando e o Senhor deu uma visão, né? Nessa visão havia uma preocupação nossa a respeito do trabalho, das investidas que vinham sobre nós. E o Senhor mostrava o seguinte, quando nós estávamos orando, o adversário não conseguia nos ver, só conseguia ver a rocha. E quando ele via a rocha, ele fugia, ele saía dali. Então não precisa ter essa preocupação. O momento que nós estamos vivendo é um momento de trabalho na presença do Senhor, de entrega. A palavra diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, para os ouvintes, né, crer no Senhor Jesus não é força de vontade, não é nada, é aquilo que emerge do Senhor. A fé que é estabelecida a partir do momento quando nós aceitamos a Jesus, né, para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida e também na nossa casa, ou seja, nos nossos filhos, naqueles que estão ao nosso derredor. Mas é necessário que nós venhamos lembrar o seguinte, Deus, ele dá uma simplicidade no projeto de salvação, que é o seguinte, eu bato na porta do coração de alguém, não é isso? E o homem exerce o seu livre-arbítrio. Aceitei a Jesus, a verdade entra e me liberta. Então é simples. Qual o fator complicador? O fator complicador é o homem, na sua presunção, na sua arrogância, no momento de colocar a razão, no momento de colocar os obstáculos para que Jesus possa operar. Então o conselho é o seguinte,
Abra o coração, deixa Jesus entrar, deixa que ele faça a obra na sua vida e, recebendo a Jesus, já comece a trabalhar. E aqueles que já estão nessa caminhada, mas ainda serão fortalecidos na sua instrumentalidade, na sua entrega, porque nenhum trabalho na presença desse Deus vivo é em vão. Pastor Alex. Nós estamos inaugurando, vamos dizer assim, né, um ano de evangelização esse mês, começando com o trabalho das crianças, crianças, intermediários, adolescentes. E durante todo o ano, até dezembro, cada mês, nós vamos estar orando por um grupo em especial. Os pastores falaram aqui muito de trabalho. Às vezes as pessoas querem inventar coisas, quando na verdade o Senhor já determinou todas as coisas. E se nós atendermos aquilo que o Senhor já nos deu como revelação, nós vamos colher muitos frutos. Nós seremos constantes se neste mês de março, primeira semana madrugada, segunda semana jejum, terceira semana culto a meio-dia, na última semana os convites para as evangelizações das crianças, nos próximos meses outros grupos. Prova que nós possamos estar sendo constantes, Cléber, é quando você não tem uma palavra para evangelizar ninguém, você pega um link de uma escola bíblica, do Trombetas e Festas, e você leva para as pessoas para que elas possam conhecer. Um trabalho que a gente realiza também ali na assistência, né, no 0800, a gente está sempre ofertando isso às pessoas. Pessoas que não são servos, que não conhecem a igreja. Não tem nenhuma igreja aqui no meu bairro. Não, mas entra lá no YouTube, a gente dá um endereço, né? Digita lá, você pode ouvir uma mensagem todo dia, você pode, tem os pastores aqui para te assistir, para orar por você. Tem seminário, né? Seminários que são ofertados. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei anteriormente que as pessoas elas ficam buscando desculpas para encobrir os seus erros, quando na verdade o Senhor ele descortinou todas as coisas para nós. Está sendo dada uma oportunidade ímpar para toda a humanidade. Nós não estamos falando exclusivamente da nossa igreja, da nossa denominação, nós estamos falando de uma ação do Espírito Santo, porque o Senhor ele tem pressa, ele deseja salvar o homem. Os nossos cultos hoje de EBD, traduzidos para tantos idiomas, né, quase simultaneamente aí, em função da própria tecnologia, da ciência que Deus, a inteligência que Deus deu ao homem para desenvolver a tecnologia. Então, como você falou, são marcadores proféticos da volta do Senhor. A grande preocupação, se é que eu posso dizer assim, que eu acredito que de Deus nessa hora, para com todos nós, é para que nós possamos estar atentos e possamos aproveitar a oportunidade. Porque a oportunidade, o nome já está falando, se você não pegar ela, ela passa. Ela passa. Bom, são 7h23, eu vou pedir deixa eu começar a me despedir aqui, despedir do pastor Cleto Rosetti. Pastor Cleto, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, ter estado conosco aqui. Um grande abraço. A paz do Senhor. A paz do Senhor, é muito bom nós estarmos juntos aqui e, sobretudo, debaixo das mãos do Senhor. Eu queria lembrar que esse período de março, o Seminário das Crianças, Intermediárias e Adolescentes, né, em especial a área de Andorinhas, onde nós estaremos ali com nossas crianças, intermediárias e adolescentes reunidos na sequência 17/3, 23/3, 24/3, e a igreja no seu trabalho contínuo de convidar para que outras crianças também possam estar engajadas nesse trabalho que o Senhor tem permitido fazer. Amém. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Pastor Abel Monteiro também conosco aqui nessa manhã. Ótima terça-feira para o senhor, pastor. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, com muita alegria participando desta madrugada e pós-madrugada. E sempre uma bênção, né? A gente está reunido na comunhão do corpo, servindo ao Senhor. E quero aproveitar aqui também, né? Deixar o meu abraço aos irmãos ali da área de Pão da Fruta, em especial ali as igrejas de Balneário 2 e a igreja de Ilha do Sol. E
tem sido uma grande bênção, né? Servir ao Senhor com os irmãos nessas igrejas, e o Senhor tem nos dado uma bênção. Próximo final de semana também, né, Kleber? Vai ser um final de semana de seminário lá em Dunes Martins, e deixo aqui registrado também o meu abraço à equipe de voluntários lá da Fazendinha, que estão ligados aí também na madrugada, sempre participando. Amém. São irmãos nossos que trabalham, realizam a obra ali voluntariamente. O Senhor tem nos dado uma bênção. E que o Senhor nos abençoe neste dia, nos dê, com certeza, e Ele vai nos dar grandes vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. E pastor Alex França, pastor, logo depois da despedida do senhor, vou pedir o senhor para estar orando pelos nossos irmãos que estão acompanhando aqui a nossa programação. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, alegria podermos mais uma vez estarmos presentes neste trabalho tão nobre. Deixar saudação aos nossos irmãos ali da nossa área de Castelo Branco. Tudo que o Senhor tem, a forma maravilhosa, né, que o Senhor tem abençoado. No próximo dia 17 teremos batismo lá na área, né? E graças ao nosso bom Deus, muitas vidas haverão de descer as águas, frutos do Trombetas e Festas e evangelização, trabalho que a igreja está fazendo também, né? E vamos orar. Vamos orar? Então feche seus olhos. Se você puder, após a vinheta, eu vou pedir para os pastores, assim que o pastor Alex começar a orar, pedir os pastores para imporem as mãos, pastor Abel, pastor Rosete também. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Glória a Jesus. Senhor Deus, nós queremos nesta hora clamar pelo poder do sangue de Jesus e queremos apresentar primeiramente a vida da nossa irmã Josete Josim Paiva, da nossa irmã Edneuza Dantas, que passarão por procedimentos cirúrgicos neste dia. Senhor, que Tu possas preservá-las, que o Senhor possa colocar as mãos para que não sejam homens, mas que os próprios anjos do Senhor ministrem ali, que tudo corra bem, que, ó Deus, seja alcançado êxito neste tratamento das Tuas filhas. Senhor, queremos interceder em favor do nosso irmão Carlito. Senhor, que o Teu servo, já de 90 anos de idade, está enfermo, mas que o Senhor possa, ó Deus, restaurá-lo, trazer a ele vigor, para que ele possa continuar te servindo. É um diácono, é um servo que tem se dedicado à Tua obra. Ajuda o Teu filho, Senhor. Nosso irmão Tarcísio também está enfermo, mas, ó Deus, Tu tens poder para restaurar e curar toda a enfermidade. Senhor, visita também pastor Ailton Neto, aquela gripe ali, Senhor, que está o afligindo. Coloca as Tuas mãos sobre o Teu servo, dê a ele uma bênção. Nosso irmão Fernando, lá em Portugal, guarda a sua vida, livra de acidente, livra de todos os males. Todos os Teus servos, ó Deus, que trabalham em trânsito, dirigindo veículos, que o Senhor possa, ó Deus, cobri-los com o sangue de Jesus. Queremos ainda também Te bendizer pela vida das nossas irmãs Beta, Tainá e Deise, que estão aniversariando neste dia. Que neste novo ano que se inicia, seja um ano de vitórias na vida das Tuas filhas. Ó Deus, e pedimos para que sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, Senhor, Tu possas guardar e livrar, de forma que possamos continuar firmes na Tua presença. Senhor, Te servindo com alegria e testemunhando o Teu grande amor. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. São 7h28, 7h28, é ponto final aqui no nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo a você, o seu carinho, a sua audiência, as suas orações. Manda um abraço aqui para a irmã Eliane Ramalhete do Nascimento Silva, que mora em comunidade de Goembi, aqui em Anchieta, município de Anchieta. Não conhecia esse lugar, sul do estado do Espírito Santo. E também um abraço à irmã Sandra, isso, ela é irmã de sangue da Eliane, ela é de uma outra denominação e tá ouvindo a gente aqui, começou a acompanhar a madrugada, não para mais de acompanhar a madrugada pela Rádio Manaim, tá bom? Um grande abraço a você, minha irmã, dá um abraço aí no seu pastor, nos seus irmãos aí, que são nossos irmãos, né? De outra denominação, mas somos irmãos em Cristo. Um grande abraço, obrigado por você estar ouvindo aqui a Rádio Manaim, você e seu filho, o Fábio, obrigado aí, um grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho. Tá bom? 7h29. Lembrando mais uma vez aqui, o pastor Abel lembrou, e nós vamos relembrar
seminário para pais, professores, né, senhoras, neste final de semana, no Manaim de Domingos Martins, ou a partir do Manaim de Domingos Martins, para todo o Brasil, para todo o globo terrestre. E você vai poder acompanhar aqui pela Rádio Manaim, pelo YouTube, também vai poder acompanhar pelos nossos canais digitais. Você agora fica com a programação local da TV Manaim, com a programação da TV Manaim, enquanto nós vamos continuar aqui na Rádio Manaim com um bom dia. A paz do Senhor.